Olá, olá, bom dia a todos e a todas, né? Está iniciando no dia de hoje mais uma live promovida aí pelo CREAS, né? Flor do Camará, onde hoje teremos um tema bastante interessante, que é justamente a relação, né, mãe e filho num contexto social, onde será dialogada, né, por mim. Eu me chamo Rita, né, sou assistente social aqui do CREAS, juntamente com Josafá Medeiros, também assistente social. E aí estamos aguardando, né, o nosso convidado Josafá Medeiros poder entrar aqui na nossa live no dia de hoje. Pois, como eu falei, né, vamos falar de um tema bastante interessante, que é justamente essa relação, né, de mãe e filho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha aí, estou vendo que Anderson Lima acabou de entrar, né? Tem Bruno também, Plácido. Muito bem. Olá, Olá, Josafá, bom tudo dia. bom, Rita? Bom dia. Bom dia, Josafá. Bom Tudo bem? dia. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando também na live de hoje, né? Isso. E a gente vai, como sempre, a gente tem usado a dinâmica de o método e a metodologia de um diálogo, né? Para que a gente cheguemos no patamar onde possamos satisfazer o conteúdo desejado para o dia de hoje. E Isso, aí envolve essa questão dessa relação mãe-filho no contexto social, né? exato. Se E aí, apresente, Josafá. como a colega Rita já falou, né? Sou Josafá Medeiros, assistente social aqui no CREAS, com o conteúdo do PAEF, e a gente está aqui somando para atender e oferecer os serviços propostos dentro da política da assistência social aos usuários e comunitários do município de Camaragibe. Isso, exatamente, Josafá. E aí, né, Josafá, estamos, né, com esse tema aí bastante interessante, né, que é justamente a relação mãe e filho, né, no contexto social, onde nós sabemos que o relacionamento de mãe e filho, ele, além de ser um tema bastante interessante, até porque ele se trata até mesmo do próprio convívio, né, familiar, que se formam os novos cidadãos, né, é através desse próprio convívio, né, onde podemos, inclusive, Josafá, dizer que, assim, que muita coisa depende também da forma e da maneira, né, como os filhos, eles são criados, né, isso? Então, quando Exato. falamos de mãe e filho, aí vem justamente a questão também da própria influência, né, do relacionamento da mãe e filho, e vem o cuidado também da questão dos filhos, quando a mãe está idosa, né, quando a mãe já é idosa, na questão também do casamento dos filhos, né? E também outra coisa também é que a educação e a criação são grandes desafios também, né? Porque é importante que a relação de mãe e filho seja muito bem estabelecida, né? Isso. Exato, Rita. E assim, antes mesmo da gente começar a dialogar o contexto geral do tema, é bom a gente frisar que o mês que nós estamos agora, o mês de maio, é um mês que ele efervesce muito essa questão da figura da mãe, né? Do personagem da mãe, e que eu defendo que enfervesce muito a mãe, mas a figura da mãe, assim como o contexto em si do ser humano, que seja focado no nosso dia a dia, independente de mês, mas sim no nosso cotidiano, porque o valor é uma coisa que ela tem que ser constante.
independente de uma data fixa, mas tem que ser constante. Até mesmo porque o trato, o respeito, tem que ser uma prática nossa diária. Tá? Então, envolve o mês de maio a questão do Dia das Mães. Também é bom a gente lembrar que no mês de maio é considerado como a cor laranja, né? Focando na questão do abuso em relação à questão da criança e do adolescente, que são exatamente as figuras que têm essa ligação e que precisa desse olhar, desse cuidado da figura da mãe redobrado, né? Não tirando o cuidado e a obrigação do pai, né? Assim como da sociedade em si, porque o Estatuto é muito claro quando ele se refere à questão que ele delega a questão desse cuidado também para a sociedade e para o poder público, né? Então, só para a gente reforçar isso aí. E a partir daí, a gente tentar criar meios que venham a fortificar essa relação entre mãe, filho, família num todo, né? E o contexto da própria sociedade. Isso, exatamente. Inclusive, em uma pesquisa, Josafá, que eu cheguei a fazer, dizia o seguinte, que a relação de mãe e filho, ela é uma das mais importantes, né, na vida de cada indivíduo, né? Porque, assim, é o primeiro vínculo, na verdade, que é estabelecido pela criança, né? Isso. E a Certo? mãe, na verdade, ela serve como base e, às vezes, chega até determinar a maneira de como vamos lidar com as pessoas, né? Isso é tanto no trabalho, na questão de relacionamento e até nas amizades, né? E aí acaba que, de certa forma, interferindo um pouco, né? Nesse contexto. É que, na verdade, essa relação entre mãe e filho, ela se dá desde que ela sente esse filho em seu ventre, né? Que ela cria toda uma expectativa, ela cria todo um planejamento, e quando ela sente que esse filho ele está sendo gerado em seu ventre, ela já começa a criar esse laço materno em relação a seu filho. Porém, a gente também pode trazer aqui essa relação de mãe também para aquelas que não tiveram a oportunidade de gerar. Mas o contexto de desejo de cumprir esse papel de maternidade, ele se dá também a partir do momento que ela passa a ter relação dentro da sociedade, no sentido de, seja por uma adoção, seja um cuidado, seja por como é que eu posso dizer, um compartilhamento. Então, também existe essa relação nesse conjunto que traz e que emerge as mães também que são adotivas, que aí ela cria no seu contexto esse desejo também de cuidado como mãe para um outro ser, para uma criança, para um adolescente. Entendeu? Assim, eu sou suspeito. Não sou mãe, também não sou pai, mas eu sou filho. E é uma relação assim que, ao meu exemplo, eu posso dizer que procurei valorizar a figura da minha mãe pelas relações criadas dentro do seio familiar como uma pessoa que eu coloco no altar para dedicar todo o cuidado, todo o carinho, toda a cumplicidade, porque existe e deve existir uma cumplicidade entre a mãe e os filhos, tá? Porque através dessa cumplicidade vai se criar os laços, onde esses laços ele vem acompanhado da valorização, ele vem acompanhado do cuidado, ele vem acompanhado do respeito, porque esse respeito ele começa a ser trabalhado desde o momento que você está no ventre de sua mãe, desde o momento que você ainda é uma criança pequena. E tem que ser um respeito recíproco.
porque ele tem que acontecer da mãe para o filho, como dos filhos para a mãe. Tem um ditadozinho que as pessoas costumam dizer, que uma mãe ela é para 1000 filhos, mas 1000 filhos às vezes não é para uma mãe. E aí, quando não vem a ser, é porque nesse meio caminho algo não foi moldado, algo ficou a desejar. E aí é preciso que esse molde ele seja bem tratado, seja bem cultivado, ele seja bem lapidado. Para quê? Para que ele seja um relacionamento de respeito desde a infância até a idade adulta. Por quê? Até a idade adulta. Porque lá na sua fala, lá na frente, lá atrás, você trouxe sobre a questão dessa mãe idosa. E aí, essa mãe idosa, ela vai ter todo o cuidado do filho, dependendo dessa relação, desse entendimento e esse respeito que foi criado durante toda uma vida, para quê? Que seja valorizado o cuidado que ela teve com o filho e ele na idade madura da sua mãe. Exato. Eu acredito também que é aquela questão, a responsabilidade também é dos filhos, né? Quando adultos, a cuidarem dos pais idosos, né? Totalmente. Totalmente. E E uma coisa que eu assim, gostaria de oi, pode falar. falar. Não, uma coisa que eu gostaria de trazer, ainda sobre esse contexto de valorização, é que aqui no CREAS a gente atendemos um grupo, né, um público, onde tem a questão de que por algum deslize no contexto, houve uma desobediência do filho ou da filha, ainda na idade da adolescência, e chegam a responder por uma medida socioeducativa. E, assim, eu, quando trabalhei no sistema de medidas em regime fechado de internação para adolescentes, eu escutava muito os adolescentes dizerem assim: eu vou preparar hoje uma arte que é para deixar para minha rainha. Então, quem é essa figura dessa rainha? A figura dessa rainha que passa a ser muito valorizada dentro desse ambiente é a figura da mãe. Por quê? Porque aquele momento é um momento que eles param para refletir que a figura da mãe é que vai estar todo o tempo e todo lado deles. Seja na visitação, seja na preparação de um lanche, seja na visita, no ato da visita e como vai ser passada essa questão dessa visita. Por quê? Porque a gente sabe que a mãe ela termina assumindo a responsabilidade de praticamente das 24 horas do dia ter que ser a vigilante dos filhos, né? Porque tudo passa a ser cobrado da figura da mãe. E aí, não desmerecendo a figura do pai. Mas, nessa própria questão do sistema de internação, a gente observava que de 100% das visitações aos adolescentes, as mães elas atingiam 90% dessas visitas. Para ir até o local, estar lá, naquele momento com os filhos. Muitas vezes isso acontecia 2 vezes por semana e os pais eram praticamente 3%. Então a gente vê que é uma diferença muito grande. Mas aí tem aquela questão que o pai trabalha. Beleza, a gente até entende. Mas não existia a flexibilidade de uma satisfação dada pela instituição para que os pais pudessem se aproximar dos filhos naquele momento. É o momento onde se acredita na ressocialização. E aí eu sempre defendi, nunca gostei muito de trabalhar no termo ressocializar o que nunca foi socializado. Por quê? Porque muitos desses meninos e dessas meninas no convívio familiar, eles não tiveram de uma relação familiar conforme a sociedade propôs. E aí houve a falta de muita coisa, inclusive a paterna e a falta da figura materna, daquela questão que você fala sobre a questão da relação, do respeito, do valor,
do cuidado, até mesmo da cobrança, né? Porque a gente vê que existe todo um contexto em cima da questão do direito, mas, paralelo ao conceito do direito, tem um conceito dos deveres. E um desses conceitos dos deveres a gente traz para comparar com a questão da educação da escola. Na escola existe a reunião de pais e mestres, mãe, né? Ou seja a pessoa responsável, e mestres são os professores e direção da escola, assim como o demais conjunto de funcionários. E a gente viu que, em algumas décadas, esse conceito ele era muito respeitado, porque se tinha o engajamento de cuidado dos pais irem até a escola e ficarem por dentro do que se tratava do dia a dia dos filhos. E foi um contexto que, de uns tempos depois, ele ficou enfraquecido. Enfraquecido exatamente pela ausência desses pais na escola ou nas solicitações. E a partir do momento que houve essa ausência, houve também a quebra de cuidado em relação aos filhos, numa situação de monitorar passo a passo dos filhos. Está indo para a escola? Como é que está a questão da nota? E etc, etc. E aí foi uma coisa que foi uma perda. E a gente sente essa perda quando a gente vem para a questão social. Porque quando a gente vem para a questão social e que a gente faz o levantamento, porque fulano Beltrano, enquanto adolescente, está hoje respondendo por isso, isso e isso. E aí a gente vai ver que a relação de filhas com a mãe, houve alguma situação que ficou despercebida, que aí o fez chegar a uma situação onde envolvesse o serviço social, seja por meio de conselho tutelar, seja por meio do CREAS, ou seja por meio de qualquer outra instituição. E aí, com isso, deixando de lado um pouco a questão dessa relação que envolve mãe e filho na questão desse relacionamento familiar. E aí, quando eu digo aquela questão voltando à questão da ressocialização, eu digo a questão de socializar, então é o resgate dessa socialização que vai se ter para que este filho ou essa filha possa ter o laço refeito com o convívio da mãe. E essa relação revigorada, para quê? Para que possam ter, daqui por diante, um relacionamento realmente que seja contundente dentro da figura da mãe e da figura do filho, com respeito e valorização. Isso, exatamente, Josafá. E assim, e o relacionamento entre mãe e filho, ele é muito importante, né? Inclusive, assim, tanto para o desenvolvimento do filho, como também para o da mãe, né? E aí, no caso de uma filha, por exemplo, tem a questão da identificação com a mãe no decorrer da vida, até quando se torna, inclusive, mães, né? Isso. Porque aquela filha vai se tornar mãe, né? Isso. E aí podem até construir junto o que é ser mulher, o que é ser mãe. E a própria mãe acaba também, inclusive, se identificando com a filha, tanto no emocional como também nos papéis, né? Entre uma e outra. Exato. E aí, esse papel, quando passa para a figura da filha, que hoje é mãe, exatamente vai se resgatar a filha que se foi lá atrás, né? Ou o filho que se foi lá atrás. Porque se você for um bom filho, uma boa filha, com certeza você vai ser uma boa mãe e um bom pai, né? E isso se passando de geração para geração. E uma boa esposa também. Além de ser uma boa mãe, né? A questão da boa filha, né? E também uma boa esposa, né? Também. Que aí traz um contexto onde vai fazer com que possamos ter uma sociedade formada de pessoas que acompanharam um processo que vem desde